Segundo período, módulo 1, Funções biológicas. Anatomia do coração. Para a gente iniciar a estudar sobre a anatomia do coração, nós vamos primeiro falar sobre sua localização. O coração está localizado no mediastino, que é um compartimento central da cavidade torácica. Seus limites são superior, abertura superior do tórax, inferior, diafragma, laterais, parte mediastinal da pleura parietal, anterior, externo, costelas e cartilagens costais, posterior, corpos das vértebras torácicas. O mediastino vai ser esse compartimento em verde na imagem. Nós então dividimos o mediastino em duas partes, uma superior e uma inferior. Essa divisão é feita pelo plano transverso do tórax, que é um plano na altura do ângulo external e aproximadamente do quarto disco intervertebral. Acima dele temos o mediastino superior e abaixo dele o mediastino inferior. O mediastino inferior, por sua vez, vai ser dividido pelo pericárdio em anterior, médio e posterior, sendo que o pericárdio está contido no mediastino médio. Entrando agora no pericárdio, nós sabemos que ele é uma membrana fibrocerosa que recobre o coração e o início dos grandes vasos. Ele é um saco fechado e por isso também é visto em algumas fontes como saco pericárdico. Possui duas camadas, um pericárdio fibroso e um pericárdio seroso. O pericárdio fibroso, que é mais externo e mais resistente, vai ser contínuo com o centro tendíneo do diafragma e também vai ser fixado por ligamentos externo-pericárdicos e por tecido conjuntivo frouxo. Já o pericárdio seroso, ele vai ser dividido em duas lâminas, uma parietal e uma visceral. A lâmina parietal vai revestir a face interna do pericárdio fibroso. Pode ser observado em peças naturais como uma parte mais brilhosa. Já a lâmina visceral vai formar o epicárdio, que é a camada mais externa do coração. Essas lâminas elas vão se encontrar na região da aorta e das cavas, e nas outras áreas vão formar a cavidade pericárdica, que vai ser revestida por líquido. O pericárdio contém seios, que são passagens que se formam dentro da cavidade pericárdica durante o desenvolvimento embrionário. Eles são o transverso e o oblíquo. O transverso vai ser posterior ao tronco pulmonar e a parte ascendente da aorta, e anterior à veia cava superior, enquanto o oblíquo vai ser limitado lateralmente pelas reflexões pericárdicas que circundam as veias pulmonares e a veia cava inferior, e posteriormente pelo pericárdio que recobre o esôfago. Esses seios são locais importantes, pois nos casos de derrame pericárdico, eles vão coletar líquido que pode ser detectado por exames de imagem. Falando então propriamente do coração, nós vamos ter primeiro que ele vai ser dividido em três camadas. O epicárdio, já falado anteriormente, vai ser formado pelo mesotélio da lâmina visceral do pericárdio seroso. O miocárdio, que é formado pelo músculo estriado cardíaco. E o endocárdio, formado por endotélio e tecido conjuntivo subendotelial. Na formação do coração, nós temos também, então, o seu esqueleto fibroso, que vai ser um arcabouço que permite a fixação do miocárdio e das válvulas, além de ser um isolante elétrico. Vai ser composto por uma estrutura de colágeno denso, com 4 anéis fibrosos que circundam as válvulas, 2 trígonos fibrosos, o direito e o esquerdo, e as partes membranáceas dos septos interatriais e interventriculares. Como foi falado, o esqueleto fibroso funciona como um isolante elétrico. Isso é importante para o sistema de condução, que vai iniciar com o nó sinoatrial, passando pelas vias internodais, anterior, posterior e média, indo para o nó atrioventricular, feixe atrioventricular, ramos direito e esquerdo e fibras de Purkinje. Indo então para a anatomia externa do coração, nós temos que o coração ele tem um formato trapezoide, com a base invertida e o ápice voltado para a esquerda. Semiologicamente, nós identificamos ele no quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda. O coração possui 4 faces e 4 margens. Suas faces são externo-costal, anterior, que vai ser formada principalmente pelo ventrículo direito, a diafragmática, que é a inferior, formada pelo ventrículo esquerdo, mas por parte do ventrículo direito também, a pulmonar direita, formada pelo átrio direito, e a pulmonar esquerda, formada pelo ventrículo esquerdo. As margens são direita, inferior, esquerda e superior. A direita formada pelo átrio direito, entre a veia cava superior e a veia cava inferior. A inferior formada pelo ventrículo direito e pequena parte do esquerdo. A esquerda formada pelo ventrículo esquerdo e pequena parte da aurícula esquerda. E a superior formada pelo átrio direito, aurículas direita e esquerda. Observando então o coração externamente, nós vamos ter alguns acidentes anatômicos importantes. Nós vamos ter aí as entradas das veias cavas, superior e inferior, o tronco pulmonar, que se divide em artérias pulmonares direita e esquerda, as veias pulmonares superiores e inferiores direitas e esquerdas, a artéria aorta, com suas partes, ascendente, arco, descendente torácico e descendente abdominal, o sulco coronário, que vai dividir os átrios e os ventrículos externamente, que vai ser esse sulco mais horizontal, e os sulcos interventriculares, anterior e posterior, mais verticalizados. Também podemos observar nos átrios as aurículas, direita e esquerda, que são projeções dos átrios. O cone arterial, que vai ser essa projeção do ventrículo direito para o tronco pulmonar.
Na parte interna, nós podemos verificar o átrio direito, a válvula atrioventricular direita, também conhecida como tricúspide, com suas válvulas anterior, posterior e septal, o ventrículo direito, a válvula do tronco pulmonar, que vai conter válvulas semilunares anterior, direita e esquerda, o átrio esquerdo, a válvula atrioventricular esquerda, conhecida como bicúspide e também na nomenclatura clínica como mitral, contendo suas válvulas anterior e posterior, o ventrículo esquerdo, a válvula aórtica, também com válvulas semilunares, direita, esquerda e posterior. Então daqui a gente pode ver uma dica que seria para as válvulas atrioventriculares, ambas vão ter anterior, posterior e a tricúspide vai ter a septal. E nas válvulas dos vasos, nós vamos ter sempre direita e esquerda. A do tronco pulmonar, que já é mais anterior, também vai ter uma válvula anterior. E a aorta, que vai ficar localizada mais a posterior, vai ter também a válvula posterior. No átrio direito, nós vamos encontrar, então, os ósseos das veias cavas, os músculos pectíneos, aí principalmente na região da aurícula, sendo separados pela crista terminal de uma parte mais lisa, que contém o seio das veias cavas e o septo interatrial. No septo interatrial, nós vamos localizar a fossa oval, que vai ser um resquício embrionário do forame oval, que era muito importante na vida embrionária e é fechada nos primeiros dias de vida. Entrando no ventrículo direito, nós vamos encontrar as válvulas presas por cordas tendíneas aos seus músculos papilares. Os músculos papilares vão receber o mesmo nome das válvulas que eles estão ligados. Então, a válvula posterior vai estar ligada ao músculo papilar posterior. Também podemos encontrar as trabéculas cárneas, que são importantes nos batimentos cardíacos. E também encontramos aí o septo interventricular com sua parte muscular e sua parte membranácea. Indo para o átrio esquerdo, nós vamos encontrar os ósseos das veias pulmonares, o assoalho da fossa oval e a válvula do forame oval. E no ventrículo esquerdo, nós vamos encontrar as mesmas estruturas que encontramos no direito. E é importante ressaltar a diferença do tamanho da camada muscular do ventrículo esquerdo, que precisa ser muito maior para ajudar na circulação sistêmica. Indo para a irrigação arterial, nós vamos ter que o coração vai ser irrigado pelas artérias coronárias, direita e esquerda. A artéria coronária direita vai sair do seio aórtico e vai percorrer o sulco coronário. Na maioria dos casos, ela vai emitir primeiramente um ramo para o nosso sino atrial, indo em direção ao átrio. Em seguida, vai emitir ramos anteriores, e dentre eles o ramo do corno arterial. Chegando na margem direita, vai emitir a artéria marginal direita, se dirigindo então para a posterior e chegando até a artéria interventricular posterior, que vai emitir seus ramos septais. Já a artéria coronária esquerda, muito menor que a direita, vai logo se dividir em duas. Uma que vai se dirigir mais verticalmente, chamada de artéria interventricular anterior, vai emitir seus ramos septais e muitas vezes também um ramo lateral. A outra divisão vai ser a artéria circunflexa, que vai continuar pelo sulco coronário e emitir a artéria marginal esquerda, e em alguns casos o ramo posterior do ventrículo esquerdo. Lembramos aqui que a irrigação do coração sofre variações anatômicas. Em alguns casos, essas artérias podem ser resultantes de outras artérias, como por exemplo a artéria interventricular posterior pode ser resultante da artéria circunflexa, fazendo então com que todo o septo interventricular seja irrigado pela artéria coronária esquerda, e isso é chamado de dominância esquerda. Indo então para a drenagem venosa, a maior parte do sangue drenado do coração vai entrar no átrio direito pelo seio coronário. O seio coronário vai ser uma junção de várias veias. Suas principais formadoras são a veia cardíaca parva, que vai vir do lado direito do coração, a veia interventricular posterior, também conhecida como veia cardíaca média, e a veia cardíaca magna, que inicia como veia interventricular anterior. Também podem ser encontradas a veia marginal esquerda, a veia posterior do ventrículo esquerdo e a veia oblíqua do átrio esquerdo.